Olá, sejam muito bem-vindos aos Astros em Campo. Eu sou a Tereza Klein, eu sou taróloga e eu vou fazer agora uma leitura de tarô sobre o jogo entre Mirassol e Vasco, que se enfrentam no dia 2 de agosto pelo Campeonato Brasileiro. Vamos lá, queridos! Vamos ver então o que a gente pode esperar desse jogo do Campeonato Brasileiro. Muito importante destacar, gente. Em primeiro lugar, eu não tô aqui para torcer, tá? Eu tô aqui para fazer leitura de tarô e para acertar o resultado. Então entendam que qualquer resultado que eu prever aqui é uma interpretação das cartas que não reflete a minha opinião. Existe margem de erro na interpretação, eu sempre aviso, existe margem de erro, tá bom, gente? Sejam responsáveis com as escolhas de vocês. E quem gosta aqui do canal, quem tá chegando agora, eu convido vocês a se inscreverem, a curtirem esse vídeo, a hypar o vídeo. E claro, quem quiser, quem puder, também pode virar uma estrela aqui dos Astros em Campo. Aqui na descrição do vídeo tem o link com informações sobre o clube de membros. Quem vira uma estrela, que a maneira de contribuir é apenas R$ 1,99 por mês. É uma maneira de deixar uma contribuição para o crescimento do canal. Sou grata a todos vocês que se inscrevem, que comentam. Muito obrigada por todos. Vamos lá, gente. Vamos começar aqui, Mirassol. Qual vai ser o resultado do Mirassol no dia 2 de agosto contra o Vasco? Eu me conecto ao Mirassol. Vamos lá, Mirassol no dia 2 de agosto contra o Vasco. Mirassol vai ganhar o jogo? Mirassol no dia 2 de agosto contra o Vasco. Mirassol vencerá esse jogo? Mirassol. O Mirassol vai vencer o jogo? Qual vai ser o resultado para o Mirassol no dia 2 de agosto contra o Vasco? Mirassol. Base do Mirassol, Rainha de Copas. Uma base boa. Rainha de Copas, ela fala aqui de harmonia, tá? Uma equipe que tá bem, tá harmônica, provavelmente nenhum jogador aí machucado, tá tudo bem. Desejos 4 de copas, né? Então que seja um jogo confortável aqui, que traga assim esse conforto para eles, que seja um jogo aqui tranquilo, tá? 3 de copas na energia favorável do Mirassol. 3 de copas é a carta da alegria, é a carta da comemoração aqui, mostrando sim um clima favorável aqui para o Mirassol, tá? De festa, de alegria, e que sim, que eles poderão ter motivos aqui para comemorar. Desafio 9 de ouros, né? Então aqui eles estão enfrentando um clube maior, o Vasco, não vai ser fácil, um clube mais forte, mais independente, né? 7 de espadas, vamos entender esse 7 de espadas. O 7 de espadas é uma carta que pode falar dos planos aqui que são mal sucedidos, mas também tem o lado luz dessa carta que pode mostrar um Mirassol aqui muito inteligente, muito estratégico, que vai conseguir vencer esse jogo de uma maneira perspicaz. Vamos entender aqui 10 de paus, fundo do deck aqui do Mirassol. Vamos entender? Vamos ver o Vasco agora? Vamos ver o Vasco? Vasco. Qual vai ser o resultado para o Vasco? O Vasco vencerá esse jogo? Vasco vai vencer o jogo. Qual vai ser o resultado para o Vasco no dia 2 de agosto? Campeonato Brasileiro. Vasco contra o Mirassol. Qual vai ser o resultado para o Vasco no dia 2 de agosto? 2 de espadas na base do Vasco, um Vasco que entra inseguro, com dúvida, né, sobre como vai ser esse jogo. Desejos do Vasco, a carta do Sol, né? Então eles estão muito otimistas, eles querem, eles precisam muito ganhar, os desejos deles são esse Sol, que é a alegria, é tudo de bom, é uma das melhores cartas que tem no tarô e são os desejos aqui do Vasco. Eles têm muita esperança com esse jogo, querem muito vencer. 7 de ouros na energia favorável, então é um Vasco aqui no 7 de ouros que já tem um plantio bem sólido. 7 de ouros é a carta de plantar e esperar colher, então assim mostra um Vasco que tem aqui todo um histórico favorável, bastante sólido para ele, para esse jogo, e que eles podem fazer sim uma boa competição aqui, um bom campeonato brasileiro. As de espadas no desafio pode indicar aqui um gol do Mirassol, tá? Então, aqui vai ser um desafio grande aqui. 4 de espadas é a carta do alívio, é a carta do descanso.
pode me mostrar que quando a gente vê o 4 de espadas do Vasco de resultado, que é a carta do guerreiro que descansa, o alívio depois de uma batalha, pode indicar que um Vasco que vence o Mirassol, tá? Porque o Mirassol aqui tá com 7 de espadas, que pode mostrar planos aqui que não são bem sucedidos. Vamos tirar mais cartas aqui, mas eu vejo assim que a equipe do Vasco vai sair de campo mais aliviada. Eu não vejo a grande alegria, a grande comemoração, mas eu vejo essa energia, alívio. Vamos ver o Vasco, qual vai ser o resultado do Vasco no dia 2 de agosto? Qual vai ser o resultado do Vasco no dia 2 de agosto, Vasco? O que vai acontecer com o Vasco no dia 2 de agosto no jogo contra o Mirassol? Eles vencerão esse jogo? Vamos ver o Vasco. O Vasco vai vencer esse jogo? A carta do enforcado, né? O Vasco, tá? Essa energia do enforcado mostra um Vasco que tá numa posição desconfortável. 8 de espadas, muita ansiedade, muita aflição. 6 de copas. Fala de alguma alegria aqui que eles podem ter. 8 de copas aqui. Interessante, fundo do deck tem 8 de copas, tá? Alguém aqui mudando os planos, pensando em ir embora. Vamos ver o Mirassol. Qual vai ser o resultado? O Mirassol vencerá esse jogo? O Mirassol vencerá esse jogo? Qual vai ser o resultado para o Mirassol no dia 2 de agosto? Qual vai ser o resultado para o Mirassol no dia 2 de agosto? Mirassol, qual vai ser o resultado para o Mirassol no dia 2 de agosto contra o Vasco? 2 de ouros, 3 de espadas e 8 de ouros. O Mirassol vai jogar muito bem, tá? O Mirassol, eu sinto aqui que eles vão estar bem espertos, bem malandros aqui, tá? Deixa eu tirar aqui o baralho cigano para confirmar o que eu tô vendo. O Mirassol aqui vai estar tenso, mas eles vão jogar bem. Eles deverão marcar gol, tá? Isso eu vejo que eles deverão marcar gol. Agora, se eles vão empatar, o que que vai ser, vamos entender aqui. Mirassol. Baralho cigano, Mirassol vai vencer esse jogo? O Mirassol vencerá esse jogo, baralho cigano. O que que vai acontecer com o Mirassol? O Mirassol vai vencer o Vasco? Opa! Mirassol vencerá esse jogo? A foto da mesa aqui das cartas, depois eu posto lá na comunidade do canal, tá? Então eu sempre tiro a foto e posto lá. A carta das flores, a carta dos livros e a carta do coração. Mirassol pode estar bem esperto e conseguir ganhar do Vasco, sim. Porque o 7 de espadas mostra essa esperteza, essa astúcia. Tá difícil isso aqui, hein? Vamos ver o Vasco. As pessoas dizem que eu fico em cima do muro. Quem fala isso é porque não assiste a leitura completa ou não tem capacidade cognitiva para entender o raciocínio que vai sendo desenvolvido aqui. Porque é isso, tira uma carta boa, tira uma carta ruim, mas a gente tem que montar esse quebra-cabeça. E eu vou montando aqui com vocês até dar o resultado lá no final do vídeo. É que tem pessoas, assim, eu entendo. A gente está num país de muito baixa escolaridade, né? Então, as pessoas às vezes não entendem, mal sabem o português básico, que dirá ter uma compreensão, né, mais rebuscada. Vamos ver aqui o Vasco. Qual vai ser o resultado do Vasco? Qual vai ser o resultado do Vasco no dia 2 de agosto? Qual vai ser o resultado do Vasco no dia 2 de agosto? Carta da mulher, carta do urso, carta da estrela. O que eu tô vendo aqui, tá? O Vasco, ele tá numa energia assim, ele tem muito otimismo. Tem uma rainha de espadas aqui aparecendo nessa leitura do Vasco. Pode ser alguém da arbitragem. O Vasco eu vejo saindo aliviado de campo, tá? É claro que para eles saírem aliviados, eles têm que vencer. Mas eu vejo assim, é interessante. Tá bem difícil esse jogo pro Vasco. O que eu tô vendo? Eu tenho muita chance de empate aqui. E talvez pro Vasco isso já traga um alívio pelo fato de não perder. Tem uma chance de empate aqui? Tem. Mas o Mirassol, gente, o que eu tô vendo? O Mirassol
eles estão com uma estratégia bem afiada, que o 7 de espadas com a carta do livro. Eles deverão fazer gol, eles vão jogar muito bem, tá? Tá muito difícil aqui cravar esse resultado, porque o Mirassol ele vai estar muito esperto. A gente não é aquela carta que tá dizendo não dá para se enganar com o Mirassol aqui. O Mirassol eles estão trabalhando muito aqui, tá? O Mirassol inclusive eu vejo eles indo bem no Campeonato Brasileiro de forma geral. É, Pode ser o empate, pode ser o empate que vai trazer esse alívio para o Vasco. Pode ser um empate que vai trazer alívio para o Vasco. Para mim tá muito difícil dizer quem é que vai vencer aqui, tá? Muito difícil dizer quem é que vai vencer. Mas apesar de inicialmente a carta do Vasco tá me falando de alívio, enfim, aqui olhando o cenário geral eu vejo que pode ser empate ou uma vitória do Mirassol, tá? Empate ou vitória do Mirassol. O empate para mim é o que está mais forte. Se for para dar vitória, pode ser a vitória do Mirassol. E eu vejo assim o Mirassol tendo essa vitória de uma maneira assim. Tá falando aqui da esperteza, tá? Porque eu vejo aqui bastante estresse, tá? Então assim, prefiro dar isso. Então esse empate ou a vitória do Mirassol, sendo que para mim o empate é o mais forte nesse jogo, certo, gente? Futebol é amor, futebol é diversão. Que todos tenham um ótimo jogo.